Olá pessoal, boa tarde. Estou iniciando uma transmissão agora, às 14 horas e 3 minutos. E, enfim, eu vou deixando ela por aqui, também só para para situar um pouco a gente em relação ao tema da aula de hoje, mas acho que a gente vai conseguir, inclusive, desenvolver mais na nossa segunda parte, na interação, para ouvir vocês e saber da recepção de vocês, como é que foi a leitura. Enfim, queria pedir aí também as pessoas que forem chegando aqui na sala, acho que tem uma pessoa até o momento, deve ser a Thaís, para dar um oi aqui, um bom dia no comentário sei lá, qualquer coisa aqui no comentário, porque isso conta como uma presença depois. Ao final do curso eu venho passando, né, nas aulas e vou vendo ali onde é que tem um comentário, alguma coisa, e vou fazendo o registro da presença, tá, pessoal? Só para me ajudarem aí. Valeu, Leia, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Gisele. Olá, Bruna, boa tarde. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, então, só para falar para vocês que a ideia então seria a gente fazer essa transmissão breve, rápida, para destacar algumas questões no livro e depois na sequência a gente ir para o nosso momento interativo, para a gente conversar mais sobre o Império dos Signos, né, que ficou aí como leitura para a gente agendada da última aula. E dizer para vocês que eu estou ajustando, né, o curso da disciplina também e vou incluir, estou tentando aí realizar o scanner desse texto. Nós vamos fazer uma passagem por esse livro. Japão em Análise. A gente vai ler um capítulo então desse livro que vai tratar da questão da literatura moderna e contemporânea, vai situar a gente um pouco em relação a um outro panorama também, diferente desse panorama que é feito pelo livro do Roland Barthes. Né? Então é isso, pessoal. Só para a gente vai ter essa mudancinha no cronograma e eu vou disponibilizar para vocês esse material. Bom, começando aí pelo Império dos Signos, esse livro, ele, assim, eu queria falar um pouco antes, assim, só algumas, algumas propostas para a gente ler, porque esse livro, na verdade, você pode ler de várias maneiras, né? Esse livro ele poderia ser lido como um romance também, no sentido assim que ele não tem um compromisso exatamente referencial, ele poderia ser uma espécie também de relato autobiográfico, né, do Japão, no sentido, não no sentido que o Roland Barthes tem que falar da vida dele, né, exatamente assim, as anedotas, o que ele fez, do que ele deixou de fazer no Japão. Mas é autobiográfico no sentido em que esse livro também representa isso que o Barthes chama desses clarões que ele teve ao conhecer esse país estrangeiro, ao se deparar com essa diferença. Então, a questão fundamental nesse livro é a questão da diferença, é a questão de um sistema simbólico diferente, né, daquele que você habita, e ele vai tentar jogar o tempo todo com essas diferenças de linguagem, essas diferenças de situação no mundo, e ao mesmo tempo vai fazer esse recorte, né, que é um recorte semiótico também. Ele vai isolar determinados tópicos, né, de discussão, de algumas figuras que podem representar cenas, podem representar um pequeno sistema semiótico, ali, por exemplo, que ele é capaz de delinear na questão da culinária, né, uma questão semiótica também que ele vai delinear ali na ideia de urbanismo ou de, vamos dizer assim, de disposição, né, das casas, do endereço, da habitação, como se isso compusesse
pelo menos na cidade de Tóquio, uma espécie de sistema de escrita, né? Um sistema de escrita que vamos dizer assim, que produz ali uma forma de escritura, né, que não é essa forma que a gente está habituado de escrever com letras alfabéticas, mas outras maneiras de pensar a escritura. Inclusive, nesse livro tem vamos dizer assim, um elemento interessante assim, também nessa crítica do Barthes, que retoma várias vezes, que é essa ideia de que se faz escritura com outras coisas que não sejam só com a letra. Então, você faz escritura com uma forma de organizar o comportamento, por exemplo, com o gesto. Você faz escritura com a violência, né, que é um dos tópicos que ele vai tratar aqui. Você faz escritura na culinária, né, porque a maneira de combinar os alimentos fornece também um sistema semiótico e assim por diante. Então, é um livro que você pode ler de várias maneiras, né? Ele é um livro, assim, particularmente, assim, também, para mim, me agrada muito a leitura. Eu sinto assim como um livro muito belo, como um livro que você vê que foi escrito no prazer mesmo, né? Nessa situação de escritura que o Barthes foi colocado, né? Ele estava ali sob esse influxo, né? De uma série de estímulos e elementos que ele conseguia captar nessa relação com uma outra cultura. Então, numa certa medida, também tem um outro caráter aí, né, desse livro, que seria isso que a gente poderia pensar também como um aspecto antropológico, etnográfico, né, de investigação cultural. Tem uma investigação cultural sendo feita, né, nesse livro, embora, né, ele vá fazer essa investigação de uma forma muito interessante, porque ele vai dizer que na verdade, ele não está fotografando o Japão, né? Ele se coloca numa posição humilde, assim, não sou eu que estou fotografando uma imagem do Japão. Na verdade, eu estou sendo afetado, né, pelo Japão. Pronto, acho que entraram mais duas pessoas aqui. Obrigado, viu, Larissa Leia, por avisar que tinha gente batendo na porta lá. Enfim, eu estava dizendo disso, né, desse caráter antropológico do livro também, né, etnográfico. E aí, assim, tem uma leitura, uma etnografia, vamos dizer assim, estruturalista também, porque, no fim das contas, o que o Barthes está fazendo é confrontar esses estranhamentos, né, que ele vai tendo com a diferença de outra cultura com uma teoria do signo, né? Ele vai ali delineando uma teoria do signo a partir desse encontro com uma diferença. Então, eu vou propor aqui da gente ler, né, esse primeiro capítulo, esse primeiro tópico, na verdade, que se chama Naquele Lugar, né, que é um capítulo metodológico. Nesse capítulo, o Barthes delineia qual que vai ser o campo das análises, né, que ele vai realizar. E, na verdade, análise não é uma palavra boa, porque não é bem análise, é o contrário, é uma síntese, né? Ele vamos dizer assim, exposto, ele tem um clarão ali, uma espécie de iluminação, né? Ele constitui uma síntese em relação a essa experiência, né? Que ele faz da diferença, do sistema de diferenças, né? E isso é muito importante, esse caráter de abstração também que ele fornece, o sistema de diferença. Vamos lá, vamos ler junto porque é muito bacana. Bom, só para vocês saberem também, esse livro ele é dedicado para o Maurice Pinguet, que é um sociólogo francês que morou no Japão, foi professor no Japão e era amigo do Barthes e escreveu também textos muito interessantes sobre o Japão, sobre a questão, né, da morte voluntária, do suicídio, enfim, é um autor assim também que é uma referência. Não sei como é que tá aí, se vocês baixaram, no meu livro tem essa foto incrível aqui. E ele começa assim. Vamos lá. Se eu quiser imaginar um povo fictício, posso dar-lhe um nome inventado, tratá-lo declarativamente como um objeto romanesco, fundar uma nova Garabanha, de modo a não comprometer nenhum país real em minha fantasia. Mas então
É essa mesma fantasia que comprometo nos signos da literatura. Posso também, sem pretender nada representar ou analisar realidade alguma, são estes os maiores gestos do discurso ocidental, levantarem em alguma parte do mundo, naquele lugar, um certo número de traços, palavras gráficas e linguísticas, e com esses traços formar deliberadamente um sistema. É esse sistema que chamarei de Japão. Então, só esse primeiro parágrafo, pessoal, já situa a gente assim, né, nessa ideia que ele vai desenvolver ao longo do livro, mas que essa ideia que o Japão ele vai ser pensado não como uma realidade referencial, né? Ele não está fazendo afirmações aqui sobre o espírito do povo japonês, ou o que é o Japão, ele, né? Então, assim, ele trata de criar esse, vamos dizer assim, esse distanciamento, né, no início do texto, que é dizer que ele não está falando de uma realidade referencial. Ele está falando de um sistema semiótico. Ele está falando de um conjunto de signos, né? E esse conjunto de signos ele vai chamar o Japão, né? Justamente isso. Ele começa ponderando assim, bom, eu poderia criar um país fictício, né? E fazer um tipo de romance, né? Que é a Garabanhi, que são esses romances de exploração de terras e países imaginários, né? E, enfim, e ele fala que não é por aí, porque na verdade assim ele vai derivar de algum lugar, né? Esses traços, né? Que são a palavra gráfica e linguística para compor um sistema. E essa forma, né, que como ele estabelece aí o início do livro, é muito importante porque a gente também está em meio a um debate, né, intenso, a um campo de estudo que é um campo de estudo que está na literatura comparada, está na ciência política, na geografia, né, que são essas comparações entre Oriente e Ocidente que ocorrem nessas várias disciplinas. Né? Tanto a literatura vai ter lá um campo específico de relações comparadas entre Ocidente e Japão, ou entre línguas específicas e o japonês, como, por exemplo, o alemão e o japonês, e a relação entre essas duas tradições literárias. Você tem muitos estudos que vão nessa direção de comparar essas realidades referenciais, históricas. Né? E o Barthes ele vai dizer o seguinte, continuar a leitura dele. O Oriente e o Ocidente não podem, portanto, ser aqui tomados como realidades que tentaríamos aproximar ou opor de maneira histórica, filosófica, cultural ou política. Então, ele não está interessado em fazer essa, vamos dizer assim, essa oposição e comparação de narrativas históricas, filosóficas, né, ou culturais. E aí o mais interessante, ele diz, eu não olho amorosamente para uma essência oriental. O Oriente me é indiferente. Essa também é uma outra afirmação importante nesse texto, porque na época que o Barthes está escrevendo, e até hoje, né, a gente tem também um certo influxo, né, de interesse, de um interesse amoroso, né, por determinadas culturas, no sentido assim, de ser fisgado, por exemplo, por algum elemento e ter esse interesse, né, mais amoroso por uma cultura, às vezes até com uma certa idealização também em relação, né, ao que é essa cultura, como uma espécie de cultura, entendeu, desenvolvida, que resolveu alguns problemas com os quais a gente lida, enfim. Ele está se afastando também dessa ideia de uma essência oriental, de alguma coisa que é, vamos dizer assim, um olhar admirado, né, ou idealizado. Ele vai falar dessa indiferença, né? A ideia de Oriente para ele é indiferente. Na verdade, assim, o que ele está interessado é justamente nessa possibilidade de constituir esse sistema de símbolos, né? Aí continuando. Ele apenas me fornece uma reserva de traços cuja manipulação, o jogo inventado, me permitem afagar a ideia de um sistema simbólico inédito, inteiramente desligado do nosso. O que pode ser visado na consideração do Oriente não são outros símbolos, outra metafísica, outra sabedoria, embora essa pareça como bem desejável. É a possibilidade de uma diferença, de uma mutação, de uma revolução na propriedade dos sistemas simbólicos. Né? Então, é isso, né, pessoal? Assim, não é necessariamente essa ideia de que você vai encontrar lá um outro repertório de símbolos, né? Ou uma outra metafísica. Pode ser que você encontre até símbolos já conhecidos, né? Mas que, de alguma maneira, esses símbolos estão situados dentro
de um outro sistema simbólico, né? Isso que ele está chamando dessa revolução no sistema simbólico. Bom, só fazendo uma pequena interpolação aqui, quando o Roland Barthes está falando de sistema simbólico, ele está partindo de uma, vamos dizer assim, de uma definição básica, né, da noção de simbólico vinda da antropologia estruturalista do Lévi-Strauss. Quando o Lévi-Strauss fala do campo do simbólico, ele está falando essencialmente da linguagem, né, das línguas que a gente utiliza para comunicar, mas como que essas línguas também começam a controlar e engendrar, né, certos campos de produção de identidade e diferença. Então, por exemplo, esse sistema simbólico do qual o Lévi-Strauss fala é um sistema simbólico que, além de representar a linguagem, por exemplo, representa as relações de parentesco, né, representa o interdito da relação sexual, por exemplo. É uma linguagem que vai se manifestar também de várias formas. Né? O simbólico ele diz respeito a um certo conjunto de organizações do símbolo na nossa sociedade. Né? Como é que esses símbolos se organizam, como é que eles são utilizados para instaurar, por exemplo, um determinado senso de identidade, de comunidade, de reconhecimento, e também para poder marcar diferenças. Né? Então, é isso, né, gente? Então, ele está interessado na coisa do sistema simbólico. Essa é a pegada dele. Continuando. Seria preciso fazer um dia a história de nossa própria obscuridade, manifestar a compacidade de nosso narcisismo, recensear ao longo dos séculos os poucos apelos à diferença que às vezes ouvimos, as recuperações ideológicas que infalivelmente o seguiram e que consistem em sempre aclimatar nosso desconhecimento da Ásia graças a linguagens conhecidas, o Oriente de Voltaire, da Revista Asiática de Lotte ou da Air France. Existem hoje, sem dúvida, 1000 coisas a serem aprendidas do Oriente. Um enorme trabalho de conhecimento será necessário, e seu atraso só pode ser o resultado de uma ocultação ideológica, mas é preciso também que, aceitando deixar de ambos os lados imensas zonas de sombra, o Japão capitalista, a aculturação americana, o desenvolvimento técnico, um tênue filete de luz que busque não outros símbolos, mas a própria fissura do simbólico. Isso também é uma outra tese que vai ficar se repetindo, né, durante o livro todo. Ele vai os haikais, né, ou esse tipo de literatura ou disciplina zen budista, como uma forma de produzir uma fissura no simbólico. Né? Na verdade, para ele, o Zen não é. Ele faz constitui uma relação interessante porque ele pensa o Zen não como uma religião, como uma metafísica. Ele fala: o Zen é destituído de Deus. Né? A gente poderia entender o Zen como uma espécie de diversos exercícios. Né? É como se o Zen fosse, na verdade, diversos exercícios para tentar fazer cessar, né, vamos dizer assim, essa tagarelice constante da linguagem. E o Satori, né, essa experiência de revelação, tem a ver, então, exatamente com esse filete, né, o que o Barthes vai dizer aqui, esse filete de luz que vai, então, apontar para a própria fissura do simbólico, né, como se as ordens simbólicas às quais a gente está acostumado, né, elas são tão naturalizadas e a nossa dificuldade de ver o caráter arbitrário delas também, né, no sentido de que é arbitrário porque é fruto de uma convenção, ele é um símbolo, né, e que essas experiências, né, que expõem essa fissura do simbólico, talvez demonstrem um pouco esse caráter ficcional de uma realidade que a gente mantém naturalizada. Né? Essa fissura, continuando aqui com Barthes, não pode aparecer no nível dos produtos culturais. O que é aqui apresentado não pertence, pelo menos o desejamos, à arte, ao urbanismo japonês, à cozinha japonesa. O autor jamais, em sentido nenhum, fotografou o Japão. Seria antes o contrário. O Japão o iluminou com múltiplos clarões e, ainda melhor, o Japão o colocou em situação de escritura. Essa situação é exatamente aquela
em que se opera certo abalo da pessoa, uma revirada das antigas leituras, uma sacudida do sentido dilacerado, extenuado, até o seu vazio insubstituível, sem que o objeto cesse jamais de ser significante, desejável. A escritura é, em suma, à sua maneira, um satori. O satori, o acontecimento zen, é um abalo sísmico mais ou menos forte, nada solene, que faz vacilar o conhecimento. O sujeito, ele opera um vazio de fala. Então, vamos dizer assim, aqui também a gente tem, né, essa ideia, né, que eu estava falando para vocês, de olhar para o Zen como uma espécie de conjunto de exercícios, né, que vai apontar para a fissura do símbolo. Mas aí, algo que torna, vamos dizer assim, a narrativa mais interessante, que tem a ver com o que eu já tinha falado anteriormente para vocês, né, que é o fato de que esse livro às vezes é lido como uma espécie de etnografia, né? Ah, é o Barthes falando do Japão, né? E ele inverte essa relação, dizendo assim, não, eu não estou falando do Japão, é o Japão que está me iluminando, me proporcionando, vamos dizer assim, um satori, né? Então, ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele também está, de alguma maneira, investigando, né, algo da cultura japonesa, algo muito importante aí, que seria essa forma de tratamento do simbólico que permite esse acontecimento que ele está chamando de satori, né? Que é essa vacilação da certeza, do conhecimento, que expõe essa, vamos dizer assim, essa característica do vazio do sujeito. Né? É quando a gente pode se confrontar assim, com o nosso próprio vazio, de alguma forma. Né? O nosso vazio enquanto sujeito, né? Enquanto forma pura e possibilidade de constituir diversos tipos de enunciado, o que é diferente, por exemplo, na cultura ocidental, em que a gente está o tempo todo se referindo a essa interioridade. Né? A gente quer, de alguma maneira, preencher esse vazio. Né? A gente quer, vamos dizer assim, criar narrativas, né? Para ocupar as brechas desse vazio. E aí você tem, então, essa outra forma vamos dizer assim, de tratar, né, esse tema, né, que é, ao invés de produzir a proliferação da linguagem, né, pelo aumento de explicações, aumento de narrativa, você fazer uma espécie de movimento para isenção do sentido. Então, por isso que ele está falando aqui que ele não assim, ele está dizendo até algo bastante interessante nesse sentido, assim, né? Porque quando eu comentei com vocês, então tem esses tópicos, né, que ele aborda, mas ele de alguma maneira, ele quer chamar atenção para o tópico específico, né? Ele não quer dizer que ele está falando de uma coisa genérica, como a arte, por exemplo, né? O urbanismo ou a cozinha. Ele não está tomando a cozinha no seu elemento genérico, ele não está tomando a arte como elemento genérico, nem o urbanismo como elemento genérico. Ele está apontando certas figuras específicas, né, que para ele produzem esse efeito de escritura. Né? E essas figuras poderiam ser identificadas nisso, na arte, né, no urbanismo, na cozinha, mas elas são assim, elementos muito mais específicos. Né? Para terminar, então, essa introdução com a última e assim surpreendente frase aqui, ele vai dizer o seguinte: e é também um vazio de fala que constitui a escritura. É desse vazio que partem os traços com que o Zen, na isenção de todos os sentidos, escreve os jardins, os gestos, as casas, os buquês, os rostos, a violência. Então aí é isso, né? Ele termina essa introdução dizendo isso, né? Que eu quero, né, assim, de alguma maneira ele está chamando atenção para essa constituição de uma escritura, né? A partir desse vazio, é uma constituição de uma escritura, mas é uma escritura diferente porque é uma escritura que parte dessa isenção do sentido para escrever, então, nos jardins, os gestos, as casas, os buquês, o rosto, a violência. Então, pessoal, nessa introdução dá para ver isso, né? O livro, ele como assim, outros textos que o Barthes também escreve, né? Como Fragmentos de um Discurso Amoroso,
Enfim, são textos que estão nesse limite, né, entre ser um texto de teoria literária ou ser um texto propriamente de literatura também, né? Porque tem aí alguma, vamos dizer assim, algum tipo de estruturação e pensamento, né, que só é possível a partir de uma relação com a ficcionalidade, né? Então, o tempo todo ele também está ficcionalizando os elementos dessa cultura a partir dessa ideia de um sistema, né? Como se elas fornecessem para ele ali um sistema. E, na verdade, o sistema é o sistema que o livro cria, né? É o sistema que esse livro é capaz de constituir a partir dessas diversas intervenções, né, que o Barthes realiza na leitura, né, que ele faz da cultura japonesa a partir dessa hipótese, né, ou desse elemento de que a gente poderia observar nessa cultura e nesse sistema simbólico uma espécie, talvez assim, uma tradição de mecanismos, né, que produzem isenção de sentido. É algo que é, de alguma forma, inédito, porque toda a estrutura simbólica ocidental ela visa produção de sentido e não isenção de sentido. E aí, pessoal, eu já vou passando assim para a nossa parte interativa, né? E queria, antes disso, só fazer uns destaques aqui. Eu sei que, né, provavelmente vocês vão também ter os destaques de vocês, comentar bastante coisa aqui, mas tem alguns pontos que eu não gostaria de deixar passar, porque eu acho que implicam também nesse recorte que a gente pode fazer para a disciplina, né? Pensando essas questões da sinceridade, da confissão, né? Que é relacionado a uma certa percepção que o Barthes cria, né, na comparação entre pessoa no Ocidente e no Oriente. E aí, quando ele está comparando, né, gente, assim, ele está comparando aí esses sistemas, né, como esse sistema, que lugar que esse sistema simbólico ocidental reserva, né, para a pessoa e o lugar que esse sistema simbólico, né, chamado Japão reserva para essa ideia de pessoa. Né? E aí gostaria de remeter vocês na minha edição aqui, está na página 83, que é uma parte que ele vai comentar sobre as mesuras, né? Que é o gesto, né, da saudação, esse gesto de saudação que forma, né, esse desenho gráfico de uma inclinação diante do outro, né? E essa inclinação ela pode, vamos dizer assim, ser desenhada em diversos níveis, né? Em determinados elementos rituais, essa inclinação se dá mais próxima do solo, ou às vezes ela se dá de uma maneira discreta, né? Dentro, por exemplo, de uma pessoa mais velha, o tanto que a coluna da pessoa vai permitir, mas elas, independente dessas diferentes formas, elas vão assinalar esse mesmo gesto, né? esse mesmo grafismo. E é um gesto porque ele não é assim só, vamos dizer assim, ele tem uma estilização própria, né? E uma espécie de teatralidade. E quando eu falo de estilização própria, pessoal, é exatamente também chamando a atenção para essa uniformidade do gesto, né? Que esse gesto ele pode ser feito de várias maneiras, mas ele tem também uma certa uniformidade na maneira como ele circula e é representado socialmente. Que é, né, na comparação do Barthes, o contrário do Ocidente. Né? Ele vai dizer, então, que no Ocidente a gente admira, ou a gente entende como autêntico, ou como sincero, né, uma pessoa, por exemplo, que se relaciona com a gente de uma maneira informal. Né? É como se essa informalidade dissesse respeito assim, a uma certa revelação das relações de bastidores, né? E a formalidade fosse uma mera representação teatral. Né? Então, no Ocidente, a gente tem esses lugares muito marcados, então a ideia de informalidade ela se transforma em alguma medida num certo sinônimo aí, né, da sinceridade, da autenticidade. E então o Barthes faz uma relação disso, dizendo que essa coisa do cumprimento informal, dessa informalidade, né, no modo de se tratar com o outro, ele se apoia então sobre uma certa mitologia pessoal.
né? Essa mitologia pessoal que estabelece essa diferenciação entre um sujeito exterior, né, social, factício, falso, e um sujeito interior, autêntico, pessoal, né, íntimo. E aí você tem, né, a partir disso, um certo desenho de pessoa humana, né, uma concepção de pessoa humana, né, no Ocidente, que é uma concepção de pessoa humana com a qual a gente opera em vários campos, no direito da pessoa, né, na nossa maneira prática de se relacionar. Então, segundo esse desenho, a pessoa humana seria esse lugar cheio de natureza, né, ou de divindade, ou de culpabilidade, fechado por esse invólucro social que seria pouco estimado. Então, por isso essa coisa do espontâneo e tudo mais. E o Barthes, então, ele contrapõe isso, né, com essa codificação do comportamento social japonês do cumprimento, da mesura. Né? E eu queria citar um trecho assim que ele vai atribuir então esse sentido à cena, né? Porque o que ele faz nesse tópico é isso, ele pega uma determinada cena, oferece uma leitura de um olhar externo, né? Tipicamente ocidental, para depois reconstituir uma forma, né? De sentido estético para esse tipo de cumprimento que talvez o nosso sistema, né? Nossos sistemas simbólicos, a nossa semiótica não nos permitisse enxergar tão facilmente. Então vamos lá, vou citar um trecho que está na página 85. Ele vai dizer o seguinte, né, ele está falando ali dessa coisa da pessoa interior respeitável e esse mito, né, esse mito pessoal ocidental que diz então que a gente tem que ser autêntico e cumprimentar as pessoas de uma forma autêntica. E aí ele fala que isso de alguma maneira que pode ser percebido como mal educado pelo oriental, ele faz sentido dentro dessa moral ocidental. Aí ele diz assim: pois se há de fato uma pessoa humana densa, plena, centrada, sagrada, ela é sem dúvida que num primeiro movimento pretendemos cumprimentar, com a cabeça, os lábios, o corpo. Mas a minha própria pessoa, entrando inevitavelmente em luta com a plenitude da outra, só poderá fazer-se reconhecida rejeitando toda mediação do factício e afirmando a integridade, palavra justamente ambígua, física e moral de seu interior. E num segundo momento, reduzirei minha saudação, fingirei que ela é natural, espontânea, livre, purificada de todo código, serei apenas gracioso, ou gracioso segundo uma fantasia aparentemente inventada, como a princesa de Parma em Proust, assinalando a amplidão de suas rendas e a altura de sua posição social, isto é, seu modo de ser cheia de coisas, de se constituir como pessoa, não pela rigidez distante de seu trato, mas pela simplicidade voluntária de suas maneiras, com o seu simples, com o seu gracioso, com o seu franco, o quanto sou alguém, né, e o que diz que é a impolidez ocidental. Então, esse trecho, né, vai mostrando para a gente um pouco aí a forma, a concepção ocidental, né, de homem, de pessoa, de indivíduo. Então, assim, a pessoa, ela, ela é uma figura de soberania em relação a si mesma, a gente se vê como independente, a nossa própria linguagem, o nosso sistema simbólico o tempo todo procura nos retratar ou nos representar como figuras individualmente independentes, né? Enquanto que eu creio que já tenha falado para vocês no primeiro dia de aula, por exemplo, uma língua como a língua japonesa tem uma série de travas e sistemas relacionais em que a própria forma de dizer eu vai depender dos aspectos relacionais, né? Do seu interlocutor, com quem que você está falando. Quem é o seu tu vai definir a sua forma de falar eu. Então o eu, ele não é esse eu, né, totalmente independente, porque ele é um eu que é marcado linguisticamente pelo contexto em que ele é falado. Né? Não é como, por exemplo, na maioria das línguas ocidentais, que você só tem um pronome pessoal, né, da primeira pessoa do singular, que é eu, e todo mundo fala eu.
independente do seu lugar e da sua posição nas relações sociais, né? Então, isso, né, seria aí o que ele está chamando aí dessas soberanias, né, que ele diz que entram em luta quando as pessoas, quando os ocidentais vão se cumprimentar, ou quando um ocidental recebe esse tipo de saudação, né, de um oriental, de um japonês. É como se, talvez ele pudesse estar falando até dele mesmo, desse conflito, enfim. Não importa, ele está falando desses sistemas, né, e como esse sistema age nele de alguma maneira. Mas aí, né, ele chega a uma forma, né, de pensar os grafismos e os signos dessa cena de duas pessoas se cumprimentando, que transforma essa perspectiva, né, que muda essa perspectiva da ideia de duas soberanias que vão entrar em luta para ver qual que vai se submeter e vai abaixar mais do que a outra. E vai narrar isso a partir da cena da oferta de presentes, né? Então, assim, em rituais, rituais do chá, por exemplo, ou rituais de datas festivas que as pessoas, né, por exemplo, fazem um ritual de chá e se encontram numa data festiva e fazem uma troca de presentes. E essa troca de presentes ela é um gesto ritualizado, né? Então tem um jeito que as pessoas vão lá para trocar presentes, elas sentam a uma certa distância, uma pessoa vai e coloca a caixa, né, de presente no centro e faz uma saudação. A outra pessoa recebe o presente, faz uma saudação também, recebe o presente, abre, olha o presente na frente da pessoa. Só então ela vai, coloca o presente que ela ganhou de lado, pega o presente dela, põe no centro, faz outra saudação. Então tem esse gesto codificado e esse ritual da troca de presentes que o Barthes vai falar também depois, quando ele fala dos pacotes, né? Que esses presentes eles são puro signo, eles não precisam ter um conteúdo específico, né? Eles podem ser um bilhete, podem ser uma coisa qualquer, assim. Um docinho, né? Um docinho de feijão que a pessoa vai comer ali na hora. Até uma caixa vazia pode vir de presente. E aí, a partir dessa imagem da troca de presente, ele então transforma essa perspectiva. E aí, a última citação que eu vou fazer, já encerrando a transmissão, para a gente poder ir para a parte interativa. Mas acho que ainda vale a pena a gente ler esse trecho aqui. Bom. Ou ainda, numa imagem antiga, para oferecer um presente, achato-me curvado até a incrustação, e para me responder, meu parceiro faz o mesmo. Uma mesma linha baixa e o chão junto. Não, uma mesma linha baixa a do chão, junta o oferecedor, o receptor e o objeto do protocolo. Né? Ou seja, essa cena que esses três signos estão colocados. Né? Uma caixa que talvez não contenha nada, ou tão pouca coisa, uma forma gráfica inscrita no espaço do cômodo, é assim conferida ao ato de troca, no qual, por essa forma, anula-se toda a avidez. O presente fica suspenso entre dois desaparecimentos. A saudação pode ser aqui subtraída de toda humilhação ou toda vaidade, porque literalmente não saúda ninguém. Ela não é signo de uma comunicação vigiada, condescendente, precavida entre duas autarquias, dois impérios pessoais, cada um reinando sobre seu eu, pequena autoridade de que tem a chave. Ela é apenas o traço de uma rede de formas na qual nada é detido, amarrado, profundo. Quem saúda quem? Somente tal pergunta justifica a saudação. Inclina até a curvatura, o achatamento. Faz triunfar nela não o sentido, mas o grafismo, e dá a uma postura que lemos como excessiva a própria descrição de um gesto do qual todo significado está inconcebivelmente ausente. A forma é vazia, diz e rediz a frase budista. É o que enunciam por uma prática das formas, palavra em que o sentido plástico e o sentido mundano são aqui indissociáveis, a polidez da saudação, a curvatura de dois corpos que se escrevem, mas não se prosternam. Nossos hábitos de fala são muito viciosos, pois se digo que lá a polidez é uma religião, dou a entender que nela há algo sagrado. A expressão deve ser desviada de modo a sugerir que a religião é lá apenas uma polidez, ou ainda melhor, que a religião foi substituída pela polidez.
Enfim, muito interessante também esse comentário final, né, do Barthes também sobre essa aproximação com a religião, da religião como código, né, em que você tem uma absorção de determinados rituais religiosos que são praticados a partir de uma relação com um código vazio e sem Deus. Né? Então as pessoas estão naquele ritual, elas não precisam necessariamente acreditar em Deus para estar naquele ritual, por exemplo, ou num Deus específico que diz respeito àquele ritual. Elas podem participar desse ritual e essa participação ela adquire um caráter de polidez, né, dentro das relações sociais. Né? Enfim, gente, tem tanta coisa legal aqui, mas eu vou passar para a nossa interação, porque aí a gente conversa mais sobre o livro. Também estou curioso para saber as impressões de leituras de vocês. E, enfim, eu destacaria, além dessa parte aí da mesura, um outro trecho que eu acho que chama atenção no desenvolvimento dessa tese que é anunciada lá no início, são os outros dois capítulos que comentam os haikais, né, que é sobre o arrombamento do sentido e a isenção do sentido. E aí a gente pode ir falando dele aqui depois. Vamos fazer então um pequeno intervalo assim de uns 5 minutinhos ali para encher a água e tal, e daqui a pouco a gente se encontra lá no Google Meet, naquele link que a gente se encontrou da última vez. Até logo, pessoal.